Rapaz, depois das chuvas fortes aí dos últimos dias, moradores ali do Sol Nascente encaram um cenário literalmente de destruição. Vai vendo isso aqui, cara. Olha como é que tá esse carro. Muitas casas aí ficaram alagadas, outras foram arrastadas pela água. Vocês identificaram, isso é uma moto, velho. Isso aí é uma moto. Aquilo ali no meio daquele buraco, é lógico, é um carro. O governo, cara, foi até o local, inclusive, para realocar as famílias que estão desabrigadas, não tem pra onde ir, acabou tudo. Larissa Batista vai mostrar pra gente agora. Lari, com você. Segundo a Defesa Civil, o acionamento foi feito por volta das 5h30 da manhã. Mais de 20 famílias foram atingidas pela tempestade que caiu ao longo da noite. Ao lado da comunidade há uma barragem de contenção que, por conta do grande volume de água, se rompeu e levou as casas rua abaixo. É uma área irregular, está fora da poligonal do Sol Nascente, pôr do sol, e é uma ocupação recente, menos de 2 anos. Nós temos aí em torno de 20 imóveis danificados, afetados, sem condições de habitação nesse momento. E o que nós faremos aqui é a remoção inicial das famílias, dos seus pertences, e depois as demais providências serão adotadas aqui para evitar um novo problema ou uma nova habitação nesse local aqui que é irregular. Depois da chuva que passou durante toda a madrugada, a gente consegue ver, né, agora que está na luz do dia, todos os estragos que ficaram. O Thiago Leão, nosso cinegrafista, vai mostrar um pouco para vocês. A gente vê atualmente o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil trabalhando isso, porque várias casas aqui dessa região do Sol Nascente acabaram sendo impactadas. Então, parte do asfalto acabou cedendo, muitos barracos, muitas casas, então, de tijolos acabaram cedendo. A gente observa, inclusive, alguns itens, né, alguns utensílios que ficavam dentro dessas casas acabaram sendo arrastadas e colocadas para fora. Inclusive, vários portões, até motos foram carregadas, carros também acabaram chegando em uma região ali embaixo que fica próxima, inclusive, de um córrego. A gente, claro, vem conversando com a população, com as pessoas que moram aqui e foram impactados por isso. A Marlene, por exemplo, é uma moradora aqui também, né? Tem irmãos que moram aqui nessa área. Como é que foi durante essa noite? Que estragos vocês acabaram observando por causa da chuva? Olha, foi assim, momentos de muito desespero, né? Momentos que a gente não estava preparados e foi aquele terror. A família chorando, desesperado, teve pessoas que estão hospitalizadas, né? Amigo nosso aqui, rapaz aqui de baixo. Mas a minha irmã, meu irmão, a casa do meu irmão fica logo aqui embaixo. A minha irmã foram tudo, perderam tudo, tudo, tudo. A minha não foi afetada, que eu moro um pouquinho mais para cima. Mas nós agora estamos sem água, sem luz, sem nada. E o que a família, estão vindo de longe, de fora, para a gente procurar o máximo, para dar abrigo para eles até enquanto, né, resolve essa situação. O choro derrubou a casa, né, e levou ela lá para baixo. Aí desde 2 horas da manhã que nós estávamos caçando ela. Aí agora que nós fomos achar ela lá dentro da cachoeira, lá embaixo, descendo o barranco lá. Como é que foi durante a noite? Vocês foram pegos de surpresa? Como é que essa água chegou tudo? Foi. Na verdade, eu estava em casa, aí minha mãe que chegou aqui chorando aqui, já eram umas 2 horas da manhã, que a água tinha derrubado a casa, derrubado a parede, aí o telhado caiu em cima do guarda-roupa. Aí deu tempo dela correr. Aí na hora que nós voltou lá, já tinha derrubado tudo, tinha levado tudo, não sobrou nada. A dona Natalina, por exemplo, mora aqui há 1 mês e infelizmente teve a casa toda levada. Como é que foi a situação durante a noite? Quando eu cheguei de serviço à tarde, aí começou a chover. Aí, quando foi meia-noite, o meu filho mais velho chegou, já estava entrando água, um pouquinho de água, não estava muito, sabe? Aí, só que começou a acumular muita água dentro de casa e a gente quebrou a parede, porque era só um cômodo, eu construí um cômodo e um banheiro. Então a gente ficava todo mundo junto. Eu dormia junto com meus 2 filhos, tinha 2 camas, meu filho mais velho dormia no chão, fogão, geladeira, guarda-roupa, era tudo no mesmo cômodo. Que eu pretendia construir mais para frente, entendeu? E arrumando aos poucos. Só que aí entrava água de um lado e saía do outro. Só que aí, quando a água da barragem estourou, a parede não aguentou e o muro da vizinha do lado quebrou e foi tudo para dentro de casa. Começou o guarda-roupa caindo em cima da gente com muita água. O governador Ibanez Rocha esteve no local. Segundo ele, a área será completamente limpa e as famílias retiradas. Graças a Deus nós não tivemos
feridos graves, teve uma pessoa só com pequenas escoriações que foi levada ao hospital. Agora o pessoal está todo reunido aqui, o pessoal da Defesa Civil, das sedes, da administração regional, para fazer a remoção dessas famílias para o ginásio da Ceilândia e depois a gente vê com o aluguel social como é que a gente consegue realocar essas famílias. E essa área aqui é uma área que nós vamos fazer a limpeza, tentar levantar tudo o que tem ainda de bens que podem ser aproveitados, entregar essas famílias. E nós vamos estar aqui com toda a estrutura de governo para poder ajudar essas famílias todas dessa região. O seu José, por exemplo, mora com 4 filhos aqui. Um deles está acamado. Agora eu não sei como é que eu vou fazer para cuidar dele, porque assim, por um dia, 2, tem alguns parentes que suportam, mas muito tempo não tem condição. Não tem condição, de jeito nenhum. É uma tristeza muito grande, cenas que a gente vê em grandes cidades, cenas que a gente vê em morro em São Paulo, em morro no Rio de Janeiro, e acontece aqui na nossa cidade. Lamentável. Por conta disso aqui, ó, vamos contar essa bacia, vamos falar que é uma barragem. Eu acho que o povo vai entender mais. Isso aqui que estourou, cara. Casas ali do lado, acabou que foi levado de tudo quanto é jeito aí. No meio dessa rua onde você vê o carro ali, passou quase que um riachozinho. Passou assim um caminhozão fundo, inclusive. Tanto é fundo que tem um carro ali dentro. Tanto é fundo que tem um carro ali dentro. E o pior é que no outro dia vai e me chove de novo no mesmo lugar. No mesmo lugar. E vocês viram na reportagem, inclusive, que é um lugar de invasão. A gente tem que ter, sabe, cuidado. Tem que ter um mínimo de cuidado. É na beira de barranco, sabe? É na beira de água, é na beira de córrego. Pode dar ruim? Pode dar ruim. Deu ruim. Deu ruim. Eu vi, inclusive, o nosso balanço geral com a Nick, nesse sabadão, e as notícias ali vinham muito quentes, porque chegavam pra gente aí notícias da madrugada, chegava notícia da manhã, chegava notícia do governador lá, chegava notícia da Defesa Civil. Foi uma correria muito grande no sábado, né, Nick? Boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso balanço geral. Cheguei mais acelerada aqui ao WhatsApp hoje, né, Fred? Parecendo aqui uma assessorista, segundo o nosso amigo Francinado. E estava aqui no sábado, sim, acompanhando. Logo cedo a gente foi para lá para acompanhar, né, para saber o que ia ser feito dessas famílias que foram surpreendidas aí durante a madrugada com um forte temporal que saiu levando tudo. Eu fiquei com o coração partido com as cenas que a gente viu no sábado, viu, Fred? Porque, assim, é gente que tem pouca coisa, sabe? É gente que já não tem nada e acabou perdendo tudo, o pouquinho que tinha aí depois desse temporal. E aí a gente pegou uma cena, Fred, das pessoas voltando, tentando voltar ali para casa para pegar o que sobrou. Sabe, o que dá, porque eles saíram sem documentos, saíram, né, tiveram que sair às pressas ali, então eles voltaram pela manhã. Olha aí essas imagens tristes, né, crianças, idosos, gente que realmente não tem para onde ir. É uma área irregular, ou seja, as construções foram feitas aí sem nenhum planejamento ali, como a gente estava comentando, cada um chegou ali, montou, fez a sua casinha. E aí, na verdade, essa barragem ela foi feita exatamente para evitar que isso acontecesse, né, para garantir um pouco mais de segurança para aquelas famílias que estavam ali nessa área irregular ali no Sol Nascente. É um local que a gente pode falar que é uma expansão do Sol Nascente, então vai além, né, além. Então não tem o mínimo de estrutura, de escoamento de água, águas pluviais, e é cheio de gambiarra ali na iluminação, então na rede elétrica, então era mais um risco que esses moradores estavam correndo. Por isso que a Defesa Civil estava lá fazendo esse controle para tentar evitar que as pessoas voltassem para casa e corressem mais riscos. Eu vi gente, Fred, carregando ali, ó, foi para casa para buscar o que tinha, né? Voltou lá para buscar o que tinha, saiu carregando botijão de gás, porque era a única coisa que tinha sobrado depois desse temporal. Olha lá, a água levou sofá, levou tudo. E aí é uma situação complicada, né, Fred? Porque essas famílias elas não vão poder voltar para lá. Eu perguntei para a Larissa, que estava acompanhando lá de perto, falei, e aí, esse pessoal que foi levado para um ginásio, que agora está em um ginásio, que foram alojadas nesse local, ali em Ceilândia, e para onde vão essas famílias? Elas vão poder voltar? Não, não vão poder voltar. Para esse local, elas não vão voltar. E foi por isso que o governador esteve lá na manhã de sábado para, né,
ver o que pode ser feito por essas famílias, para onde elas vão agora, mas elas ainda estão alojadas em um ginásio e estão precisando de ajuda. Daqui a pouco, mais tarde aqui no nosso balanço, a gente vai continuar falando sobre isso e até para poder ajudar essas famílias de alguma forma, né, Fred? Porque foi triste demais as cenas que nós vimos, isso aí transbordou, ó, a altura que é, tá vendo? Mesmo assim, aquilo ali encheu, aquela bacia encheu a barragem e acabou destruindo tudo. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, viu, Fred? Tá certo então, gente. Vambora ajudar o próximo aí, né? Que perderam tudo, literalmente. Estão precisando de tudo. Colchão, roupa, alimento, e produto de higiene, enfim. Vamos que vamos, gente!